é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero saudar você nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que nos ensina: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Através desse versículo bíblico, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo relembra a sua fé, que de fato era inabalável. Ele enfrentou inúmeras privações, inúmeras dificuldades, foi perseguido, chicoteado, muitas vezes esteve perto da morte, mas mesmo assim ele não abriu mão da sua fé em Cristo Jesus. Ele continuou firme e forte e por isso ele continuava afirmando que era Cristo que lhe dava força para enfrentar toda e qualquer situação. Pense um pouco na sua vida. Quantas situações difíceis e problemáticas você já enfrentou? Quantos momentos você também já pediu e orou para que Cristo Jesus, para que Deus, através do agir do Espírito Santo, lhe desse força? Creio que foram muitas. E se você ainda hoje está ouvindo esta mensagem, é porque você não perdeu a sua fé. Você enfrentou aquela situação, você enfrentou aquela dificuldade lá no passado. E as palavras do apóstolo, elas continuam bem atuais, porque ainda hoje nós sempre de novo temos diante de nós desafios, temos diante de nós problemas, temos situações complicadas e elas precisam ser enfrentadas. Mas elas precisam ser enfrentadas de que forma? De cabeça erguida, mas também com as mãos sempre de novo dobradas e oradas, juntadas em oração, para que Deus possa nos dar a força que precisamos para reagir, enfrentar toda e qualquer situação. Além do testemunho de vida do apóstolo Paulo, se olharmos para dentro da Bíblia, nós temos histórias de homens e de mulheres que foram tementes na sua fé e enfrentaram inúmeras situações adversas. Mas hoje eu gostaria também de destacar a história dos cristãos romanos, que foram presos durante o período do imperador Nero, e que muitas vezes foram usadas como atrações de circo para entreter aquelas pessoas que estavam reunidas nas arenas romanas. Era um período de extrema crueldade e de maldade dos seres humanos, onde por sua vez Roma foi dirigido por um lunático que pensava só no seu próprio bem-estar, no seu próprio prazer. E Nero sentia prazer em ver as outras pessoas sendo humilhadas e massacradas. E ele usou como bode expiatório para os seus planos os cristãos, que na época era um grupo pequeno de pessoas que não se curvavam diante dele como imperador, ou pior ainda, eles não se curvavam diante dele porque ele se achava o próprio Deus na terra. Ele se comparava aos deuses romanos. E como os cristãos não obedeciam ou não acatavam as suas ordens, ele os perseguia. Foram muitos que foram torturados, machucados e mortos. Ele gostava de largar os cristãos dentro das arenas e por sua vez soltar os leões para que estes os atacassem. E algo que muitos cristãos faziam e que por sua vez deixavam os romanos perplexos, é que diante daquela situação difícil de ter um leão solto e faminto ao seu redor, doido para devorar os cristãos, muitos deles oravam e clamavam pela ajuda do Senhor ou entregavam as suas vidas a Ele, pois tinham certeza que iam morrer. Mas a grande maioria, óbvio, não todos, enfrentaram o perigo da morte, tanto homens como mulheres, de cabeça erguida,
tendo a certeza de que aquele leão poderia destroçar o seu corpo. Mas com a fé e a confiança que eles tinham em Cristo Jesus, eles estariam com Ele na glória celestial. Por isso, mesmo naquele momento de aflição, eles encontravam força em Cristo, testemunhavam a sua fé e enfrentaram aquela situação delicada e até hoje marcada dentro dos livros da história. Por isso, amado telespectador, continue crente e confiante, independente do leão, independente da situação que você tem a enfrentar. Busque força em Cristo Jesus, assim como fez o apóstolo Paulo, como fizeram esse grupo de cristãos em Roma, e com toda certeza, Cristo dará toda a força que você precisar, hoje e sempre. Amém.